Você quer que eu desative metade de toda a minha etapa de testes? Ok. Recentemente me deparei com este subreddit e me lembrei de uma história que achei que vocês gostariam de ouvir. Infelizmente, minha área de atuação é meio específica, então terei que mudar alguns detalhes e deixar certas coisas vagas para permanecer anônimo, mas o núcleo da história está todo aqui. TL, doutor, a engenharia de projeto tomou uma decisão absurda e me forçou a remover uma metade crítica do procedimento de testes de um dos produtos que fabricamos. Essa decisão teve efeitos amplos e fez com que outro produto tivesse uma taxa de falha de 100%, o que colocou a engenharia em modo de emergência por meses tentando descobrir a causa. A conformidade. Anos atrás, eu trabalhava como engenheiro de manufatura júnior em uma certa empresa que fabricava certos produtos relativamente complexos, e uma das estações sob minha responsabilidade era a primeira estação de testes. Recebíamos o mecanismo principal e o conjunto eletrônico dos produtos direto da linha de produção, e eu realizava testes de caixa branca para garantir que tudo parecia correto e funcionava adequadamente antes de enviar para outra estação para montagem e testes de caixa preta. Estou tentando evitar falar sobre metodologias específicas de teste, por isso uso caixa branca e caixa preta, pois é a melhor forma de descrever sem ser mais específico. Caixa branca se refere a testar com acesso direto a todos os componentes internos, podendo medir as diferentes partes, verificar se componentes individuais funcionam corretamente, etc. Caixa preta se refere a testar depois que tudo já foi colocado dentro de um invólucro, sem acesso aos internos, então basicamente você só verifica se o produto funciona e faz tudo o que foi projetado para fazer. O produto de hoje, vamos dar o codinome de Azure, pertence à família maior de produtos Blue, que eram todos muito semelhantes, mas podiam ter configurações diferentes, peças levemente diferentes, etc. Azure era um produto novo, e nas primeiras produções vimos taxas de falha de 20% mais nos testes de caixa preta, a estação depois da minha. Quando os engenheiros investigaram, descobriram que um dos relés da placa de controle eletrônico estava fundido nos 20% das unidades que falhavam. Por algum motivo, eles se voltaram para mim, eles adoram culpar minha estação, e disseram que a minha estação estava causando isso. Para mais contexto, minha estação de testes de caixa branca tinha testes com o equipamento desligado e ligado. Nos testes com o equipamento ligado, ligávamos unidades recém-montadas pela primeira vez, o que também significava que, se houvesse qualquer coisa errada que causasse falha ao ligar, isso falharia na minha estação. Por isso eu sempre fui cuidadoso em garantir que os testes iniciais com o equipamento desligado fossem completos o suficiente para cobrir o máximo possível, para que, quando eu ligasse o equipamento pela primeira vez, a unidade não explodisse. A equipe de engenharia de projeto aparentemente não acreditava nisso. Eles estavam convencidos de que, quando eu ligava as unidades Azure pela primeira vez na minha estação, o surto inicial de energia estava enviando um grande pico de corrente através dos relés, causando a falha deles. A solução proposta foi simplesmente eliminar os testes com o equipamento ligado durante os testes de caixa branca. Isso era uma ideia terrível, então eu argumentei contra. A fonte de alimentação do meu dispositivo de teste é ajustada para ser o mais próxima possível das fontes reais que são enviadas com essas unidades para o campo. Isso significa que, se houvesse um surto de energia causando falhas, isso seria um problema de projeto e ocorreria com unidades em uso real, mesmo que eu não ligasse durante o teste de caixa branca. A engenharia de projeto disse que não, que devia ser um problema com o meu testador, porque eles não acreditavam que pudesse haver algo errado com o projeto deles. Eu abri o datasheet do relé e mostrei que era fisicamente impossível que aquele relé se fundisse, na configuração de circuito em que estava, com a quantidade de tensão que meu dispositivo de teste podia fornecer. Aparentemente, os engenheiros ignoraram completamente essa parte do meu relatório, não achavam que a análise de um engenheiro de manufatura júnior valia a pena sequer ser considerada, e confiaram mais nas próprias suposições. Eu ainda não tinha visto uma única unidade que tivesse um relé comprovadamente bom antes da minha estação e fundido depois da minha estação, o que seria evidência concreta de que minha estação estava causando problema. A engenharia de projeto disse: não precisamos de evidência concreta, temos certeza de que é isso. Se desativarmos os testes com o equipamento ligado, perderemos muita cobertura de teste. Os engenheiros simplesmente responderam: tanto faz, vamos pegar os problemas no caixa preta. Isso era uma péssima ideia, porque nosso testador de caixa preta, embora pudesse dizer que a unidade não estava funcionando, não conseguia dizer qual parte da montagem estava causando o problema. Unidades que falhavam no caixa branca tinham uma taxa de reparo bem-sucedido de maior que 70%, unidades que falhavam no caixa preta tinham menor que 10%, pelo menos sem voltar pelo caixa branca. Por fim, argumentei que tínhamos outros produtos da família Blue passando exatamente pelo mesmo dispositivo de teste, usando exatamente o mesmo relé, na mesma configuração de circuito, e nunca tinham apresentado problemas. Esse último argumento foi um grande erro. O que eu disse foi: temos outros produtos da família Blue passando por esse mesmo dispositivo sem problemas. O que os engenheiros aparentemente ouviram foi: temos outros produtos da família Blue passando por esse mesmo dispositivo, todos estão queimando relés, e o Subvasmoti não percebeu ainda porque ele é incompetente. Eles vieram ainda mais fortes contra mim. Eu lutei contra isso por 2 semanas, até que finalmente veio a ordem do meu gerente direto, por diretriz da engenharia de projeto, todos os testes com o equipamento ligado deveriam ser desativados do dispositivo de teste para todos os produtos da família Blue. Não apenas o Azure.
Para constar, meu gerente esteve do meu lado na maior parte disso, e só me deu a ordem para evitar problemas maiores quando parecia que a liderança da empresa iria se envolver. Bom, tudo bem. Eu fui lá e desativei os testes com o equipamento ligado. Como eu havia previsto, todos os produtos da família Blue, Cyan, Turquoise, Cerulean, etc., começaram a ter 3x mais falhas nos testes de caixa preta, e agora estávamos presos com várias unidades que não sabíamos como consertar. Mas isso é secundário. E o Azure? Mesma taxa de falha de 20%. Nada mudou. Exatamente como eu disse, minha estação não estava queimando os relés. Então os engenheiros passaram mais 3 meses descobrindo a causa real das falhas dos relés, que acabou sendo uma falha na forma como o teste de caixa preta era executado, combinada com outra peça subdimensionada na montagem, não sei os detalhes. Não participei mais dessa conversa. Eles gastaram dinheiro, corrigiram o problema e nunca voltaram para mim dizendo: "Ei, parece que você estava certo. Não era causado pelos testes ligados no caixa branca", o que, crucialmente, também significa que nunca recebi uma ordem para reativar os testes ligados. Então ficamos assim por alguns meses, eu sempre esperando, porque eu sabia o que estava por vir, e seria delicioso. As consequências. Veja, havia outro produto da família Blue que vou chamar de Nave. O Nave era meio fora do padrão, porque o cliente tinha uma exigência que obrigava a instalação do microcontrolador B, em vez do microcontrolador usado nos outros produtos da família Blue. Essa era a única diferença, o que significava que eu usava o mesmo dispositivo de teste. Nós comprávamos o microcontrolador A de um fornecedor que já o entregava com o firmware gravado. Anos atrás, fazíamos o mesmo com o microcontrolador B. Mas o fornecedor do B que fazia a gravação fechou, e não conseguíamos encontrar outro que fizesse isso. Então recorremos a uma solução interna. Alguém descobriu que o dispositivo de teste da minha estação, na época gerenciado por outra pessoa, tinha acesso direto à interface de programação do microcontrolador, então desenvolveram um método para gravar o firmware a partir do próprio dispositivo de teste. Assim, passamos a comprar microcontroladores B em branco diretamente do fabricante e gravar o firmware nós mesmos. Isso foi ótimo porque, além de os microcontroladores em branco serem mais baratos, a gravação durante os testes com o equipamento ligado não adicionava nenhuma etapa extra ao processo de produção, pois já fazia parte do teste de caixa branca. Claro que a gravação do firmware exigia que a unidade estivesse ligada. Tudo isso aconteceu anos antes de eu entrar na empresa, e antes da maioria dos engenheiros atuais estarem envolvidos no projeto. Isso estava documentado, mas os produtos tinham passado por centenas de SNS, notificações formais de engenharia, e ninguém lia centenas de documentos para entender todo o histórico. Quando eles exigiram que eu desativasse os testes com o equipamento ligado em todos os produtos da família Blue, essa etapa de programação do microcontrolador do Nave também foi desativada, o que significava que qualquer unidade Nave produzida iria para o teste de caixa preta com um microcontrolador em branco. Eu sabia disso, porque eu sabia exatamente o que meu teste fazia. Eu também sabia que isso estava documentado em um SN de 8 anos atrás. Provavelmente eu era a única pessoa envolvida que sabia disso. E eu não disse uma palavra. Depois de vários meses sem produzir Nave, uma nova produção começou. As unidades recém-montadas passaram os testes de caixa branca com o equipamento desligado. Depois foram para o caixa preta e bum, taxa de falha de 100%. Pior ainda, essa falha era especialmente difícil, porque, para o testador de caixa preta, a unidade nem sequer ligava. A razão era que esse microcontrolador continha o firmware que controlava a distribuição de energia para toda a montagem eletrônica, então, sem esse firmware, nada funcionava. Sem luzes, sem saída, sem ventoinhas, nada. Isso fez com que eles tivessem uma enorme dificuldade para descobrir o problema. Todo o departamento entrou em modo de crise, com todos surtando sobre por que um produto que vinha sendo fabricado por quase uma década com alto rendimento estava agora falhando a 100%. Não eu estava tranquilamente tocando a produção de outros produtos. Isso se arrastou por meses, com a engenharia perseguindo várias hipóteses diferentes, todas sem resultado. Surpreendentemente, ninguém nunca veio falar comigo, porque a teoria deles para tudo era os testes ligados no white box matam as unidades, e como eles já tinham me mandado desativar isso, não tinham outra teoria de como eu poderia estar afetando algo. Para eles, não havia problema no white box. Eu só fiquei observando e fingindo que nem sabia o que estava acontecendo, enquanto tudo derretia ao meu redor. A revelação. Eu decidi que, no momento em que alguém me perguntasse, eu contaria tudo. Então, meses depois, quando alguém finalmente mencionou isso em uma conversa casual, eu soltei. Eles. Ei, você ouviu falar que todas as unidades Nave não estão ligando no caixa preta? Eu. Não ouvi. Será que é porque não estamos mais programando o microcontrolador no caixa branca? Eles. O quê? Eu. O quê? Em menos de um dia, fui chamado para uma reunião com todo mundo, meu gerente direto, o gerente dele, outros engenheiros de manufatura, vários gerentes de programa, a equipe de engenharia de projeto e até um vice-presidente, e me pediram para explicar. Eu. Bom, fui instruído de forma bem clara a desativar os testes com o equipamento ligado há alguns meses, e a programação do microcontrolador faz parte desse processo. Eu presumi que, quando essa decisão foi tomada, todos estavam cientes das implicações de uma medida tão drástica.
Achei que vocês tivessem encontrado um novo fornecedor para pré-programar os microcontroladores B ou algo assim. Engenharia de projeto. Você nunca nos disse isso. Eu. Sim, mas eu não conseguiria descrever todas as centenas de novos modos de falha que pular os testes ligados poderia introduzir, isso levaria uma semana inteira. O fato de o Whitebox programar o microcontrolador durante os testes ligados está documentado no SN #2082. Vocês não leram isso? Eu saí dessa reunião sem nenhuma punição. Porém, isso levou o vice-presidente, que era ex-engenheiro, a investigar por que a engenharia de projeto tinha mandado desativar os testes ligados, o que revelou que eles ignoraram minha opinião técnica fundamentada, mesmo eu sendo especialista em testes de caixa branca. Desativar os testes ligados não resolveu o problema. As falhas no caixa preta triplicaram. Ficamos com um monte de unidades defeituosas sem saber consertar. Quando ficou claro que a causa não era o Power John Testing, eles não pediram para reativar os testes. Eu também levei uma leve bronca por isso, mas o VP concordou que, se eu desativei por ordem e nunca mais ouvi nada, eu podia assumir que o problema tinha sido resolvido. No final, ninguém foi demitido, mas alguns membros da engenharia de projeto receberam repreensão formal pelo comportamento durante todo esse episódio. E, durante todo o tempo que permaneci na empresa, eles passaram a andar em ovos comigo e nunca mais tentaram me culpar falsamente por nenhum problema.